Bom dia, bom dia. É muito significativo para mim estar aqui hoje, uma honra enorme, não é? A casa que, como tantas outras casas, como tantos outros templos, precisou fechar suas portas durante aqui 25 meses, não é? E eu estava comentando com a amiga Gleides que quando o Kardec Campinas decidiu fechar as portas até por uma ordem maior, né, governamental, naquele mesmo momento eu estava passando pela primeira experiência do Covid, né? Passei por 2 internações, depois tive novamente contágio com Ômicron, venho aqui com uma certa experiência nesse tema, experiência de pele. Então chega a ser emocionante estar aqui falando com vocês hoje, porque eu imagino que com vocês também, quantas vezes nós nos perguntamos, né, quanto tempo ainda teríamos que manter afastamento, quanto tempo ainda teríamos que trabalhar de casa, quanto tempo ainda teríamos de estar distantes da casa espírita. Acredito que nós também nos perguntamos, não é, se nós estaríamos vivos para falar, para nos encontrar aqui hoje, vivos nessa dimensão, se já não teríamos passado para outra dimensão. E de fato muitos passaram, né? No Brasil nós contabilizamos até agora 662 mil mortes por SARS-CoV. Em Campinas, mais de 5 mil pessoas voltaram para a pátria espiritual, tendo SARS-CoV como motivo principal e depois inflamações, não é, reverberações. E nós temos também um número muito grande de pessoas que retornaram à pátria espiritual, porque os hospitais também estiveram, não é, sem poder acolher outras demandas que não os infectados por Covid. Nós sabemos que as UTIs lotaram, então nós fizemos uma travessia muito intensa. Não sei se vocês já pararam para fazer esse balanço emocional. Foi uma travessia, tem sido uma travessia. Estão aí de máscara me ouvindo hoje? Estamos ainda em travessia, não é? Então eu agradeço a Deus do fundo do meu coração por poder estar trazendo hoje essa reflexão sobre o médico de almas para vocês. E eu sei que existem aqui pessoas das 2 ou mais dimensões. Então que sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a confiança, a presença, né, por estar aqui com vocês hoje. E talvez a primeira pergunta que nós podemos nos fazer durante essa travessia, em que nós tivemos que evocar o Evangelho dentro de nós, né? Não tínhamos essas pílulas, esses encontros que nos convidam semanalmente à reflexão, como ela falou na prece, muito bem colocada, como o Gleides colocou para nós. Aqui nós vamos nos abastecendo, refletindo com aquilo que é falado, com os estudos, e nós nos afastamos da casa espírita por um tempo. E nós mantivemos, essa é a pergunta, o Evangelho como bússola nesta travessia. Será que foi possível? E uma outra pergunta que tem relação com essa primeira é: estamos chegando aqui com saúde? Não falo só das sequelas do Covid, eu sou uma sequelada, por exemplo. A saúde, no seu conceito mais amplo, mais profundo, no seu conceito espiritual. Será que chegamos aqui com saúde mental, por exemplo? Como estamos todos nós? Esse é o convite dessa manhã. Todos nós fazermos uma autoanálise com relação à nossa situação real deste momento. Se estamos enfermos, se não estamos enfermos, se estamos, como realizarmos um tratamento, como remediar, como voltarmos ao equilíbrio. Se estamos saudáveis, maravilha, continuemos com a oração e com a vigilância. Porque o Mestre contou para nós, nesse mundo continuaremos tendo tribulações. As tribulações não vão parar.
Quem já leu o livro Sinal Verde de André Luiz sabe, lá ele diz: depois de um problema, espere outro. Então, não podemos relaxar muito. Oração e vigilância é para sempre, para a manutenção, profilaxia da alma. Muito bem. Guimarães Rosa, num livro poético, não sei se vocês já leram, Grande Sertão Veredas, ele faz uma comparação muito bonita, dizendo, de certa maneira, que é preciso vencer o sertão. Ele traz uma linguagem poética e muito acaipirada, do jeito que eu gosto, né, na literatura, e ele vai nos convidando a essa reflexão do quanto nós temos que ser fortes, do quanto nós temos que desenvolver uma sabedoria para enfrentarmos o grande sertão. Assim também nós temos aprendido no Evangelho, quando Jesus diferencia as coisas do mundo das coisas de Deus. As tribulações do mundo, da cultura, da sociedade, das coisas que são do Espírito. Assim ele tem nos ensinado, através do seu Evangelho, através dos seus exemplos. E Guimarães Rosa vai dizer assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Guimarães Rosa praticamente parafraseia Santo Agostinho quando ele escreve isso. Santo Agostinho vai dizer em seus escritos que a verdadeira felicidade consiste em tomarmos da vida o que a vida nos oferece com alegria e com a mesma alegria devolvermos aquilo que a vida toma de volta. Olha, que forte isso. Como conseguir manter a alegria quando a vida nos tira algo? Como isso seria possível? Nós vamos ficar tristes, somos humanos, faz parte, as emoções fazem parte. Sim, mas é um equilíbrio que ele traduz como alegria, uma harmonia que ele traduz como alegria da alma, apesar da circunstância ser triste. Então é possível, através da fala do Guimarães, através da fala do Agostinho, e através da fala de Jesus principalmente, que é o grande guia, nós nos mantermos equilibrados e saudáveis apesar de. Nós nos mantermos harmonizados apesar do mundo. E quando nós falamos em mundo, devemos entender que estamos falando de sociedade, de cultura, de tempo histórico, de costumes, de valores. Também da relação em família, isso é mundo. Tudo que está fora é mundo. E na relação com o mundo, percebemos tribulações. E muitos de nós passamos a encarnação toda evitando dor, evitando entregar para a vida, devolver. Passamos a vida, muitos de nós, tentando controlar a vida, ou seja, controlar o incontrolável. Está fazendo sentido? Para falarmos hoje sobre o médico de almas, ou seja, da medicina do espírito, principalmente, nós precisamos nos aprofundar um pouquinho mais no conceito de saúde e de enfermidade. Vamos ver se eu consigo aqui. Passou? Passou. Muito bem. Qual que é o conceito de saúde? De modo geral, para nós, senso comum. O que é estar saudável? Nossa, o meu corpo está funcionando super bem, estou saudável. Me sinto com energia quando eu acordo, durmo bem, me alimento bem, o estômago funciona direitinho, a glicemia está baixa, quando colhe o sangue está ali abaixo de 100.
Pressão arterial 13/8, 12/7. Estou saudável. Sob o ponto de vista nosso, de senso comum, isso é saúde, não é? Para a Organização Mundial de Saúde, o conceito se amplia. Para a Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo estado de bem-estar biopsicossocial. Isso quer dizer, o corpo está com bem-estar, a minha unidade biológica está bem. As questões mentais também estão bem, a parte psíquica, emocional está ok. Eu tenho uma resiliência diante das questões da vida. Então, eu sinto, mas eu volto ao equilíbrio em seguida. Não quer dizer que eu não sinta. Eu sinto, mas eu volto ao equilíbrio. Eu consigo fazer uma gestão das coisas da vida. Aquilo que a vida me apresenta. Então, eu tenho uma saúde psíquica e emocional. E social. Bem-estar social, o que é? Né? Estarmos nos relacionando bem em família, bem no trabalho, bem na casa espírita, onde nós somos convocados a atuar nos nossos inumeráveis papéis. Temos muitos papéis nesse mundo, não é? Muito bem. Percebam que ampliou, então, o conceito de saúde. Mas, no senso comum, não é assim frequentemente, porque quando a pessoa está com um câncer, nós dizemos, nossa, adoeceu, está adoecida. Mas às vezes a pessoa está passando por uma síndrome da ansiedade, por uma síndrome de depressão, e parece que os nomes começam a se alterar aí, não é? Nossa, a pessoa é muito nervosa, tem uma personalidade difícil, ela é muito triste, muito melancólica, ela entrega, não tem força. Nós vamos dando outros nomes para a doença. Vocês já se deram conta disso? Tem muita preguiça, ou é muito agitado. Nós vamos atribuindo a personalidade da pessoa, vamos dando ali uma mascarada e não focalizamos dizer adoeceu, está adoecida, e nem a própria pessoa, muitas vezes. Se considera enferma da mente. Estamos ultrapassando uma etapa da nossa sociedade, onde o preconceito era maior para as questões mentais. Qualquer pessoa que procurasse um psicólogo ou um psiquiatra, então tem loucura, não é? O que eu menos atendo na minha clínica como psicóloga é esquizofrenia e paranoia, enfim, as síndromes da psicose. Eu atendo muito mais as síndromes da neurose. E segundo Freud, todos somos neuróticos. Essa era uma notícia da manhã. Temos uma neurose. Temos. Por quê? Porque somos angustiados. Porque uma parte nossa quer muito que determinadas coisas aconteçam. Nós brigamos com a realidade, aí para cumprirmos um papel social, nós temos o que ele chamou de superego, que é uma instância, uma parte nossa que está com todas as leis interiorizadas. Então, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa não se dá bem com o cunhado. Não se dá bem. Não gosta do cunhado. Na verdade, quando o cunhado fala alguma coisa, a vontade interna que a pessoa tem é de estrangular o cunhado. Essa é a vontade real. Mas nem ele suporta essa informação de que tem vontade de matar o cunhado. O superego vem e bloqueia. Não pode matar cunhado. Não pode, né? Isso não pode, por vários motivos não se pode matar, ok? Então, o que acontece? Toda essa gana vai para um outro lugar, que é no inconsciente, ela recalca aquela vontade. E esse conflito entre vontade animal nossa, original, a nossa sombra, quando ela quer vir para o mundo, e aquilo que o mundo reprime, esse conflito a gente chama de angústia ou neurose. Todos somos neuróticos. No trânsito isso fica mais claro para vocês? Fica? Muito bem. Ok. Muito bem. No senso comum, então, o corpo adoeceu, é doença. Já se a pessoa é encrenqueira na família, se ela tem, muitas dificuldades para se relacionar com o sistema, com os pais, com os irmãos, ou ela tem dificuldade no trabalho, está sempre ali com conflito, nós dizemos a pessoa tem uma personalidade dificílima, mas
difícil para nós entendermos, está enferma. Há uma enfermidade neste comportamento, nessas emoções desta pessoa. Muito bem. O ponto de vista de saúde, o ponto de vista espiritual é outro. É mais completo ainda, é mais profundo do que nos propõe a Organização Mundial de Saúde. Veja como estamos distantes. Na questão 95, o livro Consolador, que é o livro cuja capa eu coloquei aí no slide, é um livro no estilo Livro dos Espíritos. É gostosa a leitura, são perguntas e respostas. E na questão 95, pergunta-se ao benfeitor Emmanuel sobre o conceito de saúde. E ele, mais uma vez, nos ajuda com seu olhar de síntese e de profundidade. E ele vai dizer que saúde é a completa harmonia da alma. Então, sob esse ponto de vista, nós vamos perceber que às vezes o corpo está doente, mas a pessoa está saudável. Por vezes, o corpo está saudável e a pessoa está doente. Compreendem? Porque ali a alma, o nosso aspecto mais profundo, aonde tudo fica, aonde tudo é. No mais é maquiagem, o mais são representações. O corpo está a serviço do espírito. Então, se saúde é a completa harmonia da alma, nós já podemos tentar responder a segunda pergunta. Estou saudável? De fato estou saudável? Às vezes Chico Xavier adoecia. E certa vez perguntaram para ele: Chico, está doente? Ele falou: olha, estou doente, mas estou conseguindo trabalhar. Então eu estou doente, mas eu estou saudável, se é que você me entende. Por quê? Porque ele estava usando o recurso do adoecimento físico, inclusive para continuar com força o seu campo de trabalho no mundo. Ele não se deixava abater pelas questões físicas. Se o olho problemático de Chico Xavier fosse um empecilho, vocês não teriam o Consolador como referência. Porque ele não se negou a psicografar mais de 400 obras, tendo uma visão dolorida, inflamada ao longo da sua existência. E mais, quando ele pergunta a Emmanuel: mas podem, por favor, curar o meu olho? Emmanuel diz: não, porque o seu adoecimento está a serviço do seu espírito. Acolha, isso é uma condição dessa encarnação. É preciso que assim seja. Ele, alma dócil, alma humilde, alma elevada, curvou-se diante da vontade do Criador. Ele compreendeu e acolheu. Mas isso nunca foi um empecilho para o trabalho às madrugadas, aonde ele se colocava a serviço da espiritualidade. Porque durante o dia, Francisco Cândido Xavier trabalhava como homem comum. Ele precisava retirar do trabalho necessário para o sustento. E muitas vezes à noite ele ia até a madrugada psicografando, trabalhando, fazendo trabalho espiritual. E nos finais de semana também, e no trabalho caritativo também. E não era um corpo robusto, né? Cheio de vitalidade. Mas tamanha vitalidade ele recebeu do mundo espiritual para que conseguisse cumprir sua missão, que ele ficou até os 92, trabalhando, durante muitas décadas. Então, o ponto de vista da saúde, o ponto de vista espiritual sobre a saúde, altera o nosso ponto de vista. E assim tem que ser conosco, que somos espíritas, né? Quando começou a pandemia, vamos fazer uma recapitulação. Como nós ficamos? De fato, nós queremos preservar a nossa vida, queremos preservar a vida dos nossos amados, e muitos desencarnaram. É triste, nós tentamos preservar. Mas sob o ponto de vista do espírito, estivemos saudáveis na travessia? Conseguimos chegar aqui sem maiores adoecimentos? Porque o que acontece? Tudo começa na alma e reverbera nos outros campos de atuação desta alma. A psicossomática vem para comprovar isso que eu estou falando. Eu sempre uso de exemplo nas minhas palestras, ou quase sempre,
uma aula magnífica que eu tive de um professor médico, Dr. Ari. Na minha graduação, eu cheguei a pensar em abandonar a graduação de psicologia e migrar para a medicina, de tanto que eu gostava da aula desse professor. Ele era maravilhoso, ele dava aula de neurofisiologia e neuroanatomia. E certa feita, ali ensinando neuroanatomia, ele parou a aula, ele citou André Luiz para nós, que eu já sabia, fiquei muito mais encantada ainda. E aí ele olhou para nós e ele disse, sabe por que eu prefiro dar aula na graduação de psicologia do que na de medicina? Ele disse, porque 85% dos adoecimentos que chegam no corpo começam na alma. E vocês, futuros psicólogos, são os profissionais que atuam no campo da alma. Então, quando eu venho ensinar vocês aqui com todo o meu amor, eu estou tentando ajudar a minha categoria, que lá na frente vai pegar muita coisa que não precisaria pegar se vocês chegassem antes, se as pessoas fossem tratadas antes nas questões psíquicas e emocionais. E aí ele começou a explicar como funciona o sistema endócrino. E ele diz, o hipotálamo, que é uma glândula pequenininha do tamanho de um feijão branco, que fica lá no centro do nosso cérebro. Essa glândula recebe informação da alma. Olha que aula! Na graduação de psicologia. E começa a receber um impulso de tristeza. Hoje, amanhã, depois. Ou de raiva. Emoções difíceis. Ele dá conta durante um certo espaço de tempo de dissipar isso e não desregula todo o nosso sistema endócrino. Mas chega um momento que o hipotálamo entende o quê? Nossa, está tão difícil para essa alma viver, deixa eu desligar esse corpo. E aí ele começa a fazer um trabalho diferente. Ele começa a mandar uma mensagem para suprarrenais, para tireoide, ele começa a mandar mensagens para as outras glândulas, desregulando o organismo. O sistema imunológico começa a baixar. Estou usando palavras dele, e ele diz, todos os dias nós produzimos células que adoecem, todos os dias, e o nosso sistema imune vai lá e combate. Só que se o sistema está enfraquecido, porque esse sistema entendeu que está tão difícil estar nesse mundo, está tão difícil viver, o sistema imunológico vai cair, e aí as doenças podem chegar. Doença autoimune, tumores, outras doenças tantas, não é? Eu vou trazer um caso para vocês, de uma paciente, com todo o sigilo, é claro, uma paciente que me procurou há muitos anos atrás, corpo saudável, tudo bem no corpo, mas tinha uma questão, todas as manhãs quando ela acordava, os olhos, o globo ocular não voltava para frente, então ela abria o olho e ficava só aquele branco. Todas as manhãs. E ela tinha que ficar uns 20 minutos massageando o globo ocular para o olho voltar. E aí ela ia para a vida. Ela passou na época em 10 profissionais, entre oftalmos, neurologistas, especialistas. Até que vários médicos disseram, vá a um psicólogo, porque a questão é psicológica. Ela sentou e disse assim, eu nem sei por que eu estou aqui, eu só sei que meu olho não volta para eu poder enxergar de manhã. E essa frase já foi, para mim, uma grande dica. Opa, os olhos não olham. É isso, né? Muitas vezes o paciente já traz a frase que vai na síntese ali do que está acontecendo com a pessoa. E conforme ela foi me contando a história de vida dela e a história atual de vida dela, eu compreendi por que os olhos não queriam abrir. Ela não queria ver o mundo. Estava muito difícil viver. E nós cuidamos disso. E o corpo voltou a funcionar normalmente. Os olhos começaram. Ela abria os olhos pela manhã e conseguia enxergar o mundo. Entendem como funciona? Como é soberano o sistema? A alma é soberana. Então, se nós temos construído em nós essa harmonia, este equilíbrio, nós conseguimos ter mais estabilidade e mais saúde.
Porque o conceito de saúde está intimamente ligado à questão do equilíbrio e da harmonia. E equilíbrio e harmonia estão intimamente ligados à lei divina ou natural. Nas questões 614, 615, 616 do Livro dos Espíritos, nós vamos ali aprender, não é, com os espíritos que as leis divinas, ou a lei divino-natural, se preferir no singular, elas são eternas, imutáveis, como o próprio Criador, são suas leis, né? Elas regulam a harmonia e o equilíbrio do universo e das criaturas, de tal modo que tudo que se afasta dessas leis, que regem tanto o corpo como as nossas questões morais, tudo se desequilibra, se desarmoniza. Em síntese, essas leis são amor. Estou vindo no mundo, caminhando de acordo com esta lei, ou com as leis, e eu me afasto, eu pego um atalho. O que acontece em seguida? Desarmonia, desequilíbrio. E temos exemplos fáceis, hein, com relação ao nosso corpo. Dorme demais para ver o que acontece. Não fica quebrado o corpo, gente? Dorme de menos. Que canseira, não é? Come demais. O que acontece? Desregula? Desestabiliza? Come de menos? Enfraquece? Hipoglicemia, de repente? Passo mal? A vida está o tempo todo nos convidando a um caminho do meio, ao caminho do equilíbrio. E assim também é com as questões emocionais, assim também é com as questões relacionais. Caminho do meio, caminho do equilíbrio. Ai, fiquei muito triste com tal coisa que aconteceu. Claro, normal, você saiu um pouco da faixa, porque o evento foi triste. Mas se eu continuo por muito tempo vivenciando esta emoção, eu saio da lei. Porque faz parte da lei a impermanência. Eu comecei a falar aqui às 10 da manhã, são 10h30, o relógio não parou. O tempo segue. Nós já não somos os mesmos das 10 da manhã, tudo é impermanente. Impermanência é lei. Mas se eu ancoro em uma emoção, desequilíbrio, desarmonia e enfermidade. Na raiva, na tristeza, no medo. Certo? Muito bem. Então, o que acontece quando eu volto? Vamos lá, vamos falar para a palavra remediar. Quando eu remedeio. Qual que é a origem da palavra remediar, gente? Remédio, médio, no meio. Voltar ao meio, voltar ao equilíbrio. Então, quando eu tomo um remédio, eu estou tentando voltar para o meio, para o equilíbrio, aonde eu estava, homeostase. Quando eu vou remediar nas questões psíquicas, eu estou tentando soltar aquelas crenças que eu desenvolvi no meu desenvolvimento aqui, aquelas crenças que estão enraizadas e que eu sei que estão sendo como âncoras. Eu estou me fixando em determinados padrões de mágoa, de raiva. Para mim, a gente precisa fazer essa reflexão, né? E é uma reflexão muito íntima, esse é o convite. Nossa, mas Cláudia, será que todo mundo precisa de psicólogo então? O que vocês acham? Será? A doutrina espírita é um bom caminho psicoterápico, gente. É um bom caminho psicoterápico. Nem todo mundo, tem o yoga, tem o espiritismo, tem caminhos para autoconhecimento. Se nas questões 614, 15 e 16 a gente vai conhecer, são as primeiras questões da parte 3 do Livro dos Espíritos, tá, gente? A gente vai conhecer sobre as leis. Lá na questão 919, tem uma perguntinha essencial que Allan Kardec faz. Tá, tudo bem, já entendi que tem as leis, que elas estão inscritas na consciência do homem, já entendi, mas como é que eu consigo aproveitar bem essa encarnação? Dá uma receitinha. E a resposta é de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Então não adianta muito eu estar com o Evangelho nas minhas mãos se eu não trago o Evangelho para mim. Se o Evangelho, eu estou aqui, mas essa aqui minha vizinha, hein? Tinha que estar lendo isso aqui. Nossa, aqui, minha mãe, olha, minha mãe. Jesus está falando com a minha mãe. O Evangelho é para quem está lendo.
Capítulo 95 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai falar isso. Não penses que você abre o Evangelho por obra do acaso. Existem forças ocultas que você não reconhece, mas que fizeram com que você abrisse aquele trecho é para você. E mais que isso, se você está lendo e não pretende fazer, melhor fora se não soubesse. Porque agora você sabe, então você vai ser cobrado pelos aguilhões da consciência com relação à culpa por aquilo que você já sabe e não faz. E fica muito mais pesado. Então, conhecer a lei divina, a lei natural, ela está inscrita na minha consciência. Ah, mas isso está muito ainda, Cláudia, está muito solto, está difícil. Começa pelos sintomas, começa pelos sinais. Você quer saber se você está diante da lei e caminhando com a lei? Perceba-se. Ah, eu estou conseguindo ficar harmonizada. Eu me sinto muito bem onde eu estou, fazendo o que eu faço. Apesar da dificuldade da personalidade das pessoas com as quais eu convivo no meu sistema, eu consigo olhá-las, percebê-las nas suas dificuldades, aceitá-las como elas são, sem tentar modificá-las. E eu fico bem. Eu estou trabalhando as minhas expectativas diante das pessoas no meu trabalho. As minhas expectativas estavam muito elevadas, cada um dá o que tem, já compreendi. Então eu vou fazer aqui o que eu preciso fazer com todo o meu amor. E esse dever aliado ao amor, alinhei. Nossa, estou me sentindo bem aqui. Já não tenho mais vontade de sair correndo. Né? Quando eu estou diante de uma perda, e agora estou falando com pessoas que provavelmente enfrentam ou já enfrentaram grandes perdas, quando eu estou diante de uma perda, eu encolho, claro, faz parte. Mas depois dentro de mim volta a chama da vida, e de alguma maneira eu continuo, apesar da saudade. Isso é o encontro com a harmonia novamente. Porque somos fortes. Nós temos sim condições de acionarmos a nossa dimensão de transcendência e ultrapassarmos as nossas dificuldades. O problema está onde nós não consideramos que de fato somos deuses, nós não consideramos que de fato temos esta força. E quando nós olhamos o Evangelho, por não crermos, por não sabermos que temos essa força, nós não nos aprofundamos em nós mesmos, que é o único caminho. É o único caminho. Então, olha, adianta a gente falar numa preleção, ou a gente ouvir uma preleção? Estou falando de mim mesmo, porque vocês sabem que o ouvido que mais precisa escutar o que eu estou falando é o ouvido mais próximo, né? Por curiosidade, curiosamente hoje é o meu, né? Eu preciso trabalhar em mim aquilo que eu estudo, aquilo que eu falo. Isso é muito importante, senão, hipócritas, né? Assim que Jesus nos chama, quando nós sabemos e não trabalhamos em nós. Tem uma palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que é pecado, que é uma palavra que dá um mal-estar em espírita, não dá? Mas dá mal-estar porque essa palavra foi mal empregada por nós. Essa palavra foi utilizada como recurso de manipulação. Mas a origem da palavra pecado no hebraico, ratá, significa errar o alvo. Então o pecado está correto enquanto sentido da palavra. Porque quando nós erramos o alvo, erramos o quê? Qual é o alvo? Deus. Qual que é o alvo? As suas leis. Qual que é o alvo? A evolução. Não é esse o nosso alvo aqui? Estamos em pecado, erramos o alvo. É pecado mesmo. É pecado. Errei o alvo. E achei que estava certo isso, mas eu estava sendo injusta. Eu pequei, porque você errou o alvo. Só nesse sentido a palavra está correta. Então, quando Jesus fala em pecado no Evangelho, ele está dizendo: não se afaste da lei divina. Não se afastem.
da lei natural. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, verdade. Se a gente lê isso sem saber, não é o que significa a palavra, a gente fala, nossa, mas que radical essa frase. E morte é uma morte simbólica, é a morte espiritual. Porque todo aquele que se afasta da lei, espiritualmente, há uma morte, porque há uma estagnação. Você para o seu processo evolutivo quando você se afasta da lei divina ou lei natural. Por isso, morte. Por isso a frase de Paulo. Certa vez, no final já da missão do Cristo na Terra, no último encontro que ele pôde ter junto aos seus discípulos, Jesus vai contando para eles o quão difícil seria aquela travessia. Eles seriam perseguidos, Jesus seria traído, julgado, condenado, morto. E ele diz, vocês não vão me ver por um tempo, mas depois voltarão a me ver. Tudo isso está no Evangelho de João. Voltarão a me ver. Imaginem os amigos como ficaram diante dessas informações. Jesus não estaria com eles e eles teriam que enfrentar tantas coisas. E no final do capítulo 16, no versículo 33, Jesus vai dizer a estes homens, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E aí quando nós lemos o Evangelho que se segue, a gente percebe que de fato ele foi traído, ele não foi compreendido por um dos seus melhores amigos, que é Judas, ele foi entregue às autoridades, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi morto. E nós podemos nos perguntar, mas que vitória foi essa? Como assim? Venceu o quê? Aos olhos do mundo, ele é um derrotado, não é? Mas, sendo vencido, o Cristo fez-se vencedor. Porque ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Apesar do mundo, ele conseguiu ir até o final com equilíbrio e com harmonia, a ponto de pedir a Deus que nos perdoasse. Porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Jesus via em nós enfermidade. Enfermidade como resultado da nossa ignorância. Mas não um apaixonamento pelo mal, não é isso. Nós só somos apaixonados pela maldade por ignorância. Deixemos a ignorância, conheceremos a verdade e nos libertaremos do mal. Nos libertaremos de tudo isso que segura a nossa evolução. Então, essa busca do Cristo, e de Paulo também, e de muitos outros que escrevem depois dele, em Atos a gente vê isso repetidas vezes, em separar o que é do mundo. O mundo precisa ser visitado por todos nós. O que é o mundo, gente? Eu falei, é cultura. Tá, mas quem fez esse mundo? Nós. Nós somos os executores e os herdeiros do mundo. Nós produzimos essa cultura na qual nós estamos inseridos agora. Ah, Cláudia, mas eu nasci, a coisa já era assim, já tinha racismo. Não, o seu racismo lá, de vidas anteriores, contribuiu nesse inconsciente coletivo a produzir preconceitos, ignorâncias. Nós fomos os nossos tataravós, simbolicamente, de repente não no mesmo sistema. Nós herdamos essa cultura por quê? Justíssimo, porque precisamos alterar essa cultura. O mundo não está fadado a ser sempre esse mundo todo torto, cheio de problemas. O mundo está fadado a evoluir conforme a nossa evolução. É uma dialética, nós somos afetados pelo mundo e afetamos o mundo, afetamos a cultura. Qual é o grande problema, gente?
O problema é que muitos de nós ainda atuamos no mundo como se fôssemos do mundo e nada mais, sendo que nós nem somos daqui. Nós atuamos no mundo como se o mundo fosse o último recurso, e é preciso então, aos olhos do mundo, acharmos um lugar bom, estarmos bem neste mundo. Krishnamurti falava, olha, não tem muita saúde quem está ajustado numa sociedade doente. Se você estiver muito ajustado à sociedade, eu desconfio que você não está muito saudável. Então, o espírita ou o cristão, que é a mesma coisa, né? Agora vamos lá para o item 5 do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai dizer, no bom espírita, que o bom espírita é aquele que não se contenta com os horizontes que ele percebe. É aquele que vem para modificar, não pela energia da raiva, pela energia do amor, não pela energia da espada, pela energia do acolhimento, da compreensão. O bom espírita é aquele que faz a própria transformação. Todo mundo sabe isso aqui, né? Trabalha sempre, não é o perfeito, mas está sempre trabalhando para a sua transformação. Mas tem uma frase junto ali que talvez seja até mais importante nesse item, dentro deste capítulo, o espírita não se contenta com os horizontes dele mesmo. Ele sabe que ele está incompleto, que ele está imperfeito. E ele vai então retirar do mundo, extrair do mundo, na relação com o mundo, o melhor possível para ele crescer, para ele evoluir. Não financeiramente, espiritualmente. Vai extrair do mundo o melhor do mundo para ele se transformar emocionalmente, psiquicamente, acolhendo valores novos, harmonizando o ser, equilibrando a si mesmo, apesar do desequilíbrio e da desarmonia do mundo. Faz sentido? O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vai também fazer uma diferenciação muito interessante para nós aqui. Nessa manhã podemos refletir. Ele vai dizer que a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. No primeiro olhar, tem sentido essa frase? Faz. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. O que é remorso? A tristeza, segundo Deus, é a tomada de consciência de que estou fora do alvo, que estou em pecado, que errei o alvo. Sinônimo, que me afastei da lei divina ou natural. Essa tristeza, quem não tem? Eu tenho, muitas. Eu falo, pisei no tomate de novo. Vocês não têm isso? Culpa, tomada de consciência, que bom, não temos psicopatas no salão, né? Todos temos aquela tomada de consciência. Nossa, essa é a tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento. A origem da palavra arrependimento no grego, metanoia, significa mudança de mentalidade. Então é aquela tristeza que me dá e que eu falo, isso eu não faço mais. Mas não faço mais mesmo. Não faço mais esse negócio que eu fiz. Tamanha dor me deu, eu consegui entender a dor do outro, a dor do mundo, eu consegui entender que estava tão equivocada a minha visão. Nossa, que chato isso. Não faço mais. Arrependi, mudei, evoluí. Fui para um outro lugar, fui para a reparação. Gênesis vai falar, Allan Kardec no livro Gênesis vai falar muito bem sobre isso. Me arrependi, alterei o meu padrão, a minha consciência se ampliou, estou mais lúcida. Essa é a tristeza divina. A tristeza porque de Deus? Porque Deus nos criou para a evolução, não para a estagnação. Deus nos criou para o movimento.
No mínimo 6.000 passos por dia, segundo os... Né? Deus nos criou para esse movimento emocional, para esse movimento de crescimento. Não para sermos santos numa encarnação, não é, mas estarmos sempre em movimento, cuidando. E vai doer, vai dar tristeza, mas o remorso é o ressentir, remoer. O que é remoer, gente? Pega lá o bagaço e moe de novo. Pega lá o bagaço, esse é remoer, né? Moe aqui dentro e não digere. Moe e não digere. Moe e não digere. Isso gera morte, no sentido espiritual. Pode até gerar morte no sentido físico, gente, pelo que eu falei na minha aula de neuroanatomia, né, e neurofisiologia. Pode até gerar a morte se eu ficar remoendo. Mas, no sentido espiritual, também. E aqui o nosso foco é a saúde da alma. Eu saio da harmonia. Eu deixo de estar em harmonia. Eu me desequilibro, estou doente. Por ficar remoendo. A revolta, eu coloquei a palavra revolta para que a gente possa também refletir um pouquinho sobre isso. A revolta também é uma postura de briga com Deus, é um braço de ferro com o Criador. Como se nós tivéssemos planos mais perfeitos do que Deus, né? Ah, Deus mandou a pandemia, que coisa! Por que comigo? Por que isso? Se eu me revolto, eu estou dizendo, olha, eu entendo mais do que é melhor para mim do que Deus. Eu entendo mais do que é melhor para minha família do que Deus. Ah, eu não tinha que habitar a Terra, eu tinha que ter nascido em Júpiter. Você sabe mais do que Deus aonde você tem que estar encarnado. Nós temos que tomar cuidado com essa síndrome da onipotência, que muitas vezes nós nos colocamos. Quando eu bato meu dedinho na mesa e dói. Eu posso dar uma apertada e falar assim, está doendo. E vai passar. Isso é diferente de eu começar a gritar e quebrar a mesa, e reclamar quem foi que deixou a mesa aqui, que absurdo, não é? Brigar quando chego no hospital porque quebrei o dedinho e não me atenderam na hora. Vocês percebem que é uma postura emocional diferente diante de uma dificuldade? A forma como eu reajo a um estímulo doloroso mostra em que local eu estou, se enferma ou não. Essa passagem do Evangelho, que está em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, vou falar resumidamente, depois por favor leiam no Evangelho, que fica muito mais legal do que eu falando, tá bom? Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele estava lá na divisa no norte de Israel, entre a Galileia e a Samaria. A Samaria fica na metade do caminho, Galileia de onde ele estava vindo, ele estava chegando na Samaria, para depois da Samaria chegar em Jerusalém. Jesus não evitava a Samaria. Naquela época era comum os judeus evitarem a Samaria, se eles não fossem samaritanos, porque havia ali uma crise entre eles. Jesus passava pelo meio da Samaria, só que chegando ali na divisa, 10 leprosos ao longe gritam, mestre, tem piedade de mim. Eles queriam a cura. Jesus logo os avista e diz a eles, tomem o caminho e se mostrem aos sacerdotes. Eles não estavam curados ainda. E no caminho eles se curam. Os 10 se curam. Só um volta e se ajoelha e louva a Deus e agradece a Jesus pela cura. Só um volta. Então Jesus pergunta a ele, mas cadê os outros? Só você voltou para reconhecer aquilo que você recebeu? A tua fé te salvou. Jesus fala isso em algumas passagens. A tua fé te salvou. A verdadeira mudança, que é da alma humilde, que é da alma que reconhece, que é da alma que integra. Essa postura é que traz a saúde, é que traz a salvação. A tua fé te salvou. Ele foi o único. Ah, Cláudia, mas todos foram curados. No corpo. No corpo.
no corpo, mas na alma, aquele que voltou, Jesus salienta: você sim, a tua fé te salvou. E o que nós buscamos de fato? A cura da nossa hanseníase física ou a cura da nossa hanseníase emocional e espiritual? Será que a gente precisa aprender a humildade, as outras virtudes, a paciência, a benevolência, a compreensão? Será? Ou será que a gente precisa só curar a gastrite? Dá o que pensar. Já estou finalizando. Eu vou trazer um psicólogo que eu gosto muito aqui. Os amigos psicólogos devem conhecê-lo, Lev Vygotsky. Russo, já morreu faz 70 anos. E a teoria dele continua sendo muito válida, muito estudada pelos profissionais da área. Lev Vygotsky vai trazer uma teoria do desenvolvimento intelectual da criança, principalmente. Eu que estou buscando ele para fazer um paralelo aqui para as questões espirituais, tá bom? E ele vai falar sobre a zona proximal de aprendizagem. Então, ele diz assim: a criança está ali num momento intelectual dela que sozinha ela não consegue fazer determinada atividade, mas se vier um adulto, uma outra pessoa que consegue, e fizer junto com ela, ela dá conta. Então ela está na zona proximal de aprendizagem dela. Ainda ela não faz sozinha, mas com uma ajuda, ela faz. Aí ela vai entrar na zona de aprendizagem real, quando ela faz sozinha. Entenderam? Nós, e agora eu vou traçar esse paralelo aqui, temos uma zona proximal de aprendizagem moral também, gente. Nós temos isso. Vou trazer um exemplo fácil para vocês. Maria de Magdala, quando ela encontra Jesus, aí está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Quando ela encontra Jesus, imediatamente saem dela 7 demônios, fala Lucas. Ela não questionou, ela não discutiu, ela não brigou, ela simplesmente seguiu Cristo para além da partida do Cristo na terra. Vocês sabem da história de Maria Magdala, Maria Madalena. Imediatamente a palavra do Cristo entrou. Estava na zona proximal de aprendizagem de Maria. E ela entrou na zona de aprendizagem real. E Saulo de Tarso, como é que foi? Não foi assim. Emmanuel vai falar sobre isso. Maria de Magdala foi a única que, ao contato do Cristo, modificou-se. Ela já estava ali, naquele momento que fazia todo sentido para ela, a doutrina do Cristo. Já para Saulo, não. Saulo ainda combateu, apedrejou, discutiu, não entendeu. Ainda tendo visto Cristo às portas de Damasco, caindo do cavalo, ficando cego, sendo curado por Ananias, demorou mais 3 anos no deserto, se trabalhando para ir compreendendo, para aquilo integrando. Estava um pouco antes da zona proximal de aprendizagem de Saulo, até ele virar Paulo. Aí virou uma aprendizagem real, porque Paulo traz para nós o Cristo. Ele vai para os gentios, ele divulga a boa nova sem precisar do Cristo com ele. Maria de Magdala vai aos leprosos e, segundo o livro Boa Nova, ela vai ao trabalho sem precisar do Cristo dizendo: faça isso, faça aquilo. Eu preciso do Evangelho me dizer. Bom, eu sempre falo, né? O que Jesus faria? Eu preciso para conseguir me movimentar. E ainda assim, eu me perco da trilha, vez ou outra. Vou lá para o desequilíbrio, para a desarmonia, não é? Porque ainda não está na minha zona proximal de aprendizagem ser Santa Teresa d'Ávila, que eu adoraria já ser ela. Não sou ainda. Sou somente Cláudia, bem distante do objetivo. Mas na minha zona proximal de aprendizagem já tem algumas coisas que fazem sentido. E algumas coisas já são aprendizagem real. E a pandemia me ajudou a integrar um pouco mais isso. Então isso que talvez faça sentido para vocês. A dor, o sofrimento, a experiência nos ajudam a integrar essa aprendizagem. Porque conforme a gente vai dando conta e a gente supera, vamos ficando mais fortalecidos. E a pergunta então final. Em qual zona proximal nós nos encontramos? Já respondemos se estamos enfermos ou saudáveis? Já temos a resposta aqui no nosso coração. Agora podemos também nos perguntar:
Aonde eu estou? Que tipo de pensamentos eu cultivo? Que tipo de ações? Que tipo de reações eu tenho diante de um estímulo difícil? Como eu estou conectada àquilo que de fato faz sentido na vida do espírito, ou eu ainda estou perdida nas questões do mundo? Perdido. Esse é o grande convite. Jesus é o médico de todos nós, o médico de almas. Nós temos seguido as suas prescrições. Vocês são bons pacientes? Quando vocês vão no médico, o médico faz uma prescrição, vocês fazem direitinho? Tratamento? Dieta, tira o açúcar, né? Tira a gordura, faz caminhada, toma um remedinho direitinho, 3 vezes por dia, de 8 em 8. Se é difícil seguir a prescrição do médico da terra, que dirá do médico do céu, né? Jesus fala isso mais ou menos a Nicodemos. Se a gente sequer entende direito das coisas da terra, quiçá das coisas do céu. Mas Jesus tem uma prescrição. A prescrição do Cristo está no Evangelho. Ele é o grande médico. Ele é o grande psicólogo. Ele é o grande pedagogo. Ele é o grande tudo. Se nós queremos entender qual é o caminho da lei divina, da lei natural, o caminho do equilíbrio, que é o caminho da harmonia, o caminho da saúde fundamental, seguimos o Cristo. Certo? É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.